Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui tentando gravar esse vídeo a tarde toda. Meu Deus, se fosse contar aqueles take, sabe? Que fala assim, take 1 pra gravar, take 2, take 3. Eu acho que eu estaria no 50. Meu Deus, como que é difícil gravar um vídeo com uma casa cheia. Mas amém, aqui estamos, vamos lá. Eu vou começar lendo a Bíblia pela história logo de Jesus, tá? Vou começar aqui em Mateus 28. Minto. Mateus 33. A crucificação de Jesus. Tá? Quem tiver Bíblia já pode pegar aí, que eu vou começar a leitura. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber o vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Os 2 iam passando, blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu, que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz, né? Aqui as pessoas começaram a acusar Jesus, né? Se você é filho de Deus mesmo, desce daí da cruz, né? Salva-te mesmo. Porque se ele é filho de Deus, ele é todo poderoso, por que ele estava ali naquela cruz, né? 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Então aqui de novo, né? As pessoas continuavam a zombar dele, né? Se você não é rei de Israel, desça da cruz, né? 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impróprios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então os ladrões que estavam também nas cruzes, que um da direita, outro da esquerda, também ficou falando um monte de asneira e acusando, né? Tipo, se você é rei dos judeus, rei de Israel, desça daí, né? Enfim. A morte de Jesus, versículo 45. Desde a 6ª hora até a 9ª hora houve trevas sobre a terra. Por volta da 9ª hora, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebecido de vinagre e colocando na ponta de um carniço, deu-lhe a de beber, né? Como Jesus estava pendurado na cruz no alto, um cara foi e colocou vinagre numa esponja e no espeto, eu acho, né? Para Jesus beber. E colocou na boca dele. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Aqui no 50 que Jesus morreu, né? Ele já tinha sofrido bastante. Ai, meu Deus, eu não consigo ler esse negócio, dá vontade de chorar. Vamos prosseguir. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu. Fenderam-se rochas, abriram-se sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Meu Deus do céu. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. O centurião e os que com
guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que estava acontecendo, né, que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, depois que Jesus morreu, por isso que fala que Jesus, ele venceu a morte. Porque quando Jesus morreu, rochas, pedras se quebraram. Pessoas que estavam mortas dentro, antigamente, o cemitério não é que nem hoje, né? Que enterra a pessoa, cava e coloca lá. Eram tumbas, né? Então, às vezes, igual você já viram lá o filme de Jesus, né? Que tem aquela oca, né? Que eles fazem. E aí coloca o morto ali dentro e fecha. Ou então tumbas, né? Deveria ser de pedra, porque eu acho que não tinha cimento, né? De pedra. A pessoa ficava ali dentro e com a tampa, né? Então, muitas pessoas ressuscitaram após a morte de Cristo. Porque Jesus, ele venceu a morte, né? Jesus, ele foi lá e ele venceu a morte. Então, muitas pessoas ressuscitaram. E os soldados falaram, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus, certo? 55. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, que é a mulher de Zebedeu. Nessa parte aqui, duas Marias seguiram Jesus em todo o processo, até ele ser crucificado, e ficaram ali observando, porque eram mulheres que serviam ele. Jesus tinha os seus discípulos e tinha essas mulheres que serviam ele. Maria Madalena daqui, em Lucas, eu até marquei aqui, em Lucas capítulo 8, menciona ela. Maria Madalena era uma mulher endemoniada, ou em algumas bíblias está escrito endemoniada, ou está escrito uma mulher com espíritos malignos, né? E quando ela passou por Jesus, ela foi curada. Jesus curou ela, expulsou aqueles espíritos malignos que tinha nela, e ela foi transformada. E a partir de então, ela se tornou seguidora de Cristo. Então, por onde ele ia com os discípulos, ela ajudava, servir mesmo, né? Eu acho que cuidava do alimento, deveria cuidar das roupas. Era uma serva de Deus, né? E de Jesus. E aí, aqui tá falando, né? Os 56. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Uma curiosidade interessante, para quem não sabe, dos 12 discípulos tinha 2 Tiagos. Um Tiago é o Tiago maior e o Tiago menor. Chamava isso para poder diferenciar e não confundir os nomes. Então, essa outra Maria aqui, não é a Maria, mãe de Jesus. É a Maria, mãe do Tiago menor, né? Deixa eu ver, acho que eu marquei aqui também. É o filho de Alfeu, o nome do pai dele. Tá bom? É só uma curiosidade, vamos continuar com a leitura. Ai, gente, desculpa, meu filho menorzinho veio aqui pedir pão. Deixa eu continuar a leitura. O sepultamento de Jesus, versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu ele num pano de linho e depositou no seu túmulo novamente, que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então, eles pegaram, enrolaram Jesus, colocaram dentro do túmulo e fechou ali o sepulcro, né? Achavam-se, 61, achavam-se ali sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria, que é aquela que eu falei que não é a mãe de Jesus, tá? 62, a guarda do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam para o povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide, guardai o sepulcro, como bem vos parecer. 66. Indo eles, montaram uma guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali uma escolta. Então, os guardas, né, falaram ali, ó, é melhor
Os guardas não, os sacerdotes e os fariseus falaram: é melhor deixar uma escolta de soldado lá na porta do sepulcro, na pedra lá, porque eles falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, né? E daí vai que os discípulos deles vai lá, pega Jesus, tira ele morto de lá dentro, some com o corpo e tipo, vai falar é tudo mentira, entendeu? Então Pilatos falou: pode mandar os soldados para lá. Agora 28. A ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres. 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou sobre ela. Então o anjo veio, tirou a pedra e sentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste era alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, as duas foram, entraram, viram que o túmulo estava vazio, que o anjo rolou a pedra. E, claro, os guardas ficaram morrendo de medo, né? Porque viram um anjo. A Maria Madalena e a Maria já estavam acostumadas com as coisas de Deus, né, filha? Isso não é novidade. Viram um anjo do Senhor e o anjo falou: Jesus não tá aqui, ele ressuscitou. Pode você ver, né? Ai, meu Deus, onde eu parei? Ide, pois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Então, falou, vocês vão sair daqui, vocês vão falar com os discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos, e vai adiante e vocês vão para a Galileia. 8. Retirando-se eles apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Então elas saíram dali com medo, claro, mas com alegria de saber que Jesus ressuscitou, para falar para os discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Meu Deus do céu. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Meu Deus do céu, imagina você ver Jesus. Elas viram e abraçaram ele, né? Com alegria de saber que ele tinha ressuscitado. Então Jesus lhe disse: não temas, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles vão me ver. 11. Os judeus subornaram os guardas. E indo elas, eis que da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. 15. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, né? Então, os judeus subornaram os guardas para mentir, para dizer que Jesus não estava ali, que eles tinham sido roubados pelos discípulos, né? E foi uma mentira, porque isso não aconteceu. 16. Título: Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguindo os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns adoraram, a partir do momento que viu Jesus, e outros já ficaram em dúvida. Será que é Jesus mesmo? 18. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que
estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui encerra o Mateus 28, o último versículo, que é o 20, tá? Aí já começa Marcos. Eu quis começar pela história aqui de Jesus, que muitos já conhecem, né? Não sei se já pararam para ler, mas essa aqui é uma promessa que Jesus deixou pra gente, né? Essa parte aqui, ó, pra gente ir, portanto, fazer discípulos. O que é fazer discípulos? A gente apresentar Jesus para outras pessoas. E para todas as pessoas, para as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinar a guardar todas as coisas. E essa é a ordem que vos tenho dado, ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Até que Jesus venha novamente. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Pregar e falar do evangelho dele. E esse é meu papel aqui, compartilhar com vocês as histórias de Jesus. E você também pode estar fazendo isso. Você que já conhece de Jesus, né? E lê a Bíblia, você pode estar apresentando Jesus para outras pessoas, para que vidas sejam alcançadas e as pessoas consigam ter uma vida plena de paz com Cristo. E saber que um dia ele vai voltar, né? Ele vai voltar e ele vai levar a gente para o céu. Amém? Esse foi o versículo de hoje. Amanhã eu vou estar gravando um outro. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Fiquem com Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!